Hoje o nosso Conversa Política é sobre um assunto que pegou fogo aí nas últimas semanas, que foi a eleição da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná. Curiosamente, a disputa pela mesa diretiva da Assembleia não houve disputa. Aliás, não há disputa pela mesa faz tempo, né? Parece que a coisa tudo. Eu nem vou dizer que são cartas marcadas, porque realmente são cartas marcadas, né? Vamos falar sério. Porque não muda, o presidente continua sendo Traiano já há um bom tempo. Mas houve uma disputa muito forte em relação à CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. E quem venceu foi o deputado Tiago Amaral, que se elegeu na última eleição e com expressivos 112 mil votos e mais alguma coisa, né? E ele é o novo presidente. Não é pouca coisa, viu? Porque a CCJ ela é a comissão mais disputada, não só de uma Assembleia Legislativa, mas também de Câmara de Vereador, da Câmara Federal e etc. E desta vez havia um outro concorrente que foi o deputado Luiz Cláudio Romanelli, também um dos mais antigos da Assembleia e também peso pesado da Assembleia. E foi curioso pelo seguinte, ambos são do PSD, que é o partido do governador e que também tem a maior bancada na Assembleia, são 16 deputados, e ambos também são de Londrina, nascidos em Londrina. São duas curiosidades para a gente começar essa nossa conversa. Deputado, tudo bem? Ótimo, Cláudio, muito bem, graças a Deus. Você, como é que tá? Tudo tranquilo. Já passou o estresse aí da disputa ou não? Agora tá um pouco melhor, né? Acho que o resultado foi bom, então a gente está mais aliviado, né? A gente está mais aliviado. Tem bastante trabalho pela frente ainda, mas estamos mais aliviados. Sim. O que aconteceu dessa vez, deputado? Porque, em princípio, de uma forma geral, é muito raro ter uma disputa pela comissão. Sempre há um acordo, né, entre as partes e tal, e sai uma chapa só. Desta vez também saiu uma chapa só, porém houve uma disputa acirrada internamente. O que aconteceu? Na verdade, acho que o momento que nós estamos atravessando na política paranaense, esses políticos mais novos, não apenas de idade, mas que chegam realmente no parlamento. Eu estou agora no meu segundo mandato, indo para o terceiro, mas de alguma forma fora daqueles que de fato sempre estão nos postos mais importantes aqui da casa. Então chegou-se um momento da vontade até da oportunidade de que realmente essa nova geração, essa nova safra chegasse a esses postos-chave. Até porque a condução dos trabalhos, as linhas de ação que a gente tem dentro da Assembleia, é claro que elas são pautadas e são muito dirigidas por aqueles que realmente ocupam esses postos-chave. Então, quer dizer o quê? Que enquanto não chegar a nova geração, enquanto não chegar alguém justamente com essa mentalidade, que a esses postos, é claro que a tendência sempre é que a Assembleia continue na mesma tocada, né? Então, assim, com muito respeito a todos os gigantes que a gente tem na Assembleia, e eu respeito demais todos eles, e realmente são figuras emblemáticas já na história, mas a gente também tem a nossa força, a gente também tem a nossa vontade, a gente está no gás, né? A sociedade hoje, Cláudia, a verdade é essa, ela está passando por um momento onde os principais postos, tanto de empresas grandes, estruturas de governo, até mesmo prefeituras, estão realmente passando por um processo de renovação. Pessoas ali entre Mas, seus... mas Mas, deputado, então esqueceram de avisar, por exemplo, o presidente da Assembleia, o Adhemar Traiano, porque mais antigo que ele, não só na Assembleia, mas sentado na cadeira de presidente, é coisa rara, né? Ele tem seus méritos, né? Tem muitos méritos, isso é inegável, até porque realmente a capacidade dele de articulação se mostra muito forte. E aqui não estamos dizendo que simplesmente tem que se passar a régua e todo mundo que está sai. Não é isso. A gente vive um processo de transição, né? Eu sou adepto disso. Eu acho que a gente realmente passa por momentos, né, de transição, de mudança. A ruptura às vezes ela até pode ser importante, mas ela não é necessária, ela pode ser uma transição, quer dizer, pode ter depois
do verde ou amarelo para chegar no vermelho. Não precisa ser do verde para o vermelho, né? Porque senão realmente dá acidente, a pancada é muito forte. Então, assim, a gente vai passando por processos, né? E esse talvez tenha sido o primeiro grande momento de se chegar a esse posto, né? Isso não foi uma luta apenas minha, eu tive a oportunidade de liderar esse processo, né? Mas nós temos realmente uma safra de grandes políticos, jovens políticos, que procuravam realmente alguém que pudesse levantar essa bandeira. E é natural. Sempre fui muito parceiro de todos aqui dentro da Assembleia, eu sempre agi de forma muito correta. Então, todo mundo compreendeu que chegava a hora que nós também termos o direito. O ponto, Cláudio, é o seguinte: nós fomos eleitos deputados estaduais, todos aqui, com as mesmas regras, todo mundo. Então, aqui dentro, depois que você chega, não tem ninguém melhor do que o outro, né? Então, assim, todo mundo tem que ter o direito de disputar os principais postos da Assembleia. Todos têm que ter o direito. E vence quem tiver melhor habilidade, maior articulação, maior respeito entre os pares e quem tiver mais força, não é? Então essa pegada é interessante, porque até a semana passada eu vim acompanhando e em uma das entrevistas do próprio Romanelli, ele disse o seguinte: tenho a maioria, e só não vou ser o presidente da CCJ se houver alguma interferência externa. Ele não foi presidente da CCJ, né? Não é o presidente. Houve interferência externa e de quem se houve? Eu tenho plena certeza que o que aconteceu de fato foi um erro de cálculo, né? Até porque, vejamos, não tem como você imaginar ter maioria quando nem mesmo você tinha a totalidade dos nomes indicados. E os nomes indicados, eles podem ser alterados. Da mesma forma que nós tivemos alteração em nome até mesmo de um dos parlamentares de um partido específico, e depois, quando se houve um entendimento, ele tinha sido retirado e ele voltou, né? Então, já estava sentado ontem lá. Então, assim, tudo isso são questões que a gente, de fato, passou por aqui, não é? Então, é claro que nós tínhamos um partido também muito próximo a nós, aliado a nós, como o PL, no caso, e o PL tinha um compromisso de voto conosco justamente por ter a mesma leitura, né? Então, assim, o membro que estava previamente indicado fez uma assinatura em discordância com aquilo tudo que já tinha sido tratado, então é claro que eles também falaram, não, peraí, isso aqui não é o que estava combinado, né? Então nós vamos fazer alteração. Então, assim, são partes do processo. Então, é claro, não dá simplesmente para dizer, não, a gente já tinha a maioria. Não é por aí, né? Não é por aí. Nesse aspecto, eu não concordo. Então, assim, eu acho que o que teve realmente foi esse grande processo interno aqui, que deixou muito claro que existiam duas forças grandiosas, né, e que estavam ali um ou o outro muito próximo para ganhar. O governador Ratinho Júnior, ele interferiu no processo porque houve uma reunião, né, antes da eleição em si, houve uma reunião tanto com o grupo que estava com o Romanelli quanto com você. Houve interferência do governador para apaziguar, já que ele é possivelmente o maior líder do partido hoje no estado? Bom, aí você colocou a palavra certa, né? Ele é o presidente estadual do PSD. E o presidente estadual do partido, ele é, de fato, a pessoa responsável por fazer as intervenções necessárias, quando de fato for necessário, em questões que envolvam o partido. E realmente, né, somos 16 parlamentares. Eu, o líder do PSD. Eu, até então, o líder do PSD. Entrando em uma disputa com outro deputado do PSD, com grandes votações os dois. Então, é claro que, ao se observar que não tinha ainda uma definição, então o líder do nosso partido entendeu que era hora, ao menos, dele chamar e dizer, olha, então, se vocês ainda não chegaram, né, num resultado, então a tendência é essa daqui, entendeu? Então assim, acho que o papel dele foi um papel de moderador, um papel relevante, e foi um papel estratégico que entrou justamente naquele momento em que, olha, chegamos no ponto que agora ou é aqui, pronto, então vamos nesse caminho. Acho que foi importante, né? Esse é o papel que se espera, de fato, de um líder político, ainda mais quando está tratando do seu próprio partido. Eu vi uma foto sua, depois dessa disputa, abraçando o Romanelli. Ficaram muitos hematomas? Dá Não, para...
seguir em frente sem muitos dramas? Claro que sim. Quem tá no jogo do processo político, né, quem está aqui, tem que compreender que de todos é o direito da disputa. Por exemplo, o Maneri já foi líder de 2 governos, né, ele teve 4 anos como primeiro secretário, então sempre teve em postos chaves, já foi secretário de Estado. Então, nem por isso, na minha concepção, eu estaria certo se eu pensasse que ele também não teria o direito de disputar, né? Ele tem que reconhecer que ele não tem o direito de disputar. Não, claro que não. Ele tem o direito de disputar. O grande erro seria se o inverso acontecesse, se eles achassem que não. Como eu estou chegando, como eu sou mais novo, então eu tenho que abrir mão, né? Esse talvez seria o grande erro. Então foi justamente o que foi colocado. Eu tinha direito de disputar, ele também tinha direito de disputar. Como 2 grandes parlamentares, como 2 pessoas que estão aqui no convívio, que já se conhecem bastante, já tiveram em situações até mesmo de divergência, tanto em projetos como em linhas políticas, que nós temos maturidade suficiente para participar desse tipo de processo. Ele reconheceu a minha legitimidade em entrar nessa disputa e eu reconheço a legitimidade dele, que ele tinha, de entrar nessa disputa. Então, assim, acho que com muita naturalidade, mesmo um embate muito grande, ao final, eu fiz questão, inclusive, de, quando entrei no plenário, a primeira pessoa que eu fui justamente dar um abraço foi nele, até justamente porque eu entendo que, passada a eleição, agora normal, a gente tem que mostrar o respeito que tem um pelo outro. Está tudo certo, agora vamos trabalhar. O deputado Adhemar Traiano disse que você fica 2 anos e na próxima eleição já está certo que Romanelli ficará os 2 anos seguintes. É muita antecipação já, uma disputa assim? Não pode entrar outros candidatos, de repente, no próximo processo? Com certeza, com certeza. Né? Mas, de fato, é claro, havia em algum momento, né, uma perspectiva, alguém sondou isso, né, e eu disse que não, que da minha parte eu não teria interesse, né, mas que eu também não faria nenhuma objeção se tivesse alguma ideia nesse sentido por parte dele. E aí eu pessoalmente não participei, né, das conversas finais, eu não posso dizer os termos que foram colocados, tratados, mas eu vou dizer assim, é aquilo que foi tratado, portanto, pelo presidente da Assembleia, que foi quem realmente, ao que tudo indica, construiu essa linha final. Né? Agora, o que pode acontecer até lá, aí eu não sei qual foi o cálculo que ele fez realmente. Né? É difícil falar que está tudo certo, tudo resolvido. Né? É complicado. Se fosse uma indicação, é uma coisa. Né? Agora, quando se trata de eleição, vamos dizer, eu até posso não disputar, mas ninguém pode ser proibido. É o que eu falei, ninguém pode ser proibido de disputar. Você teria direito, se quiser, por exemplo, a tentar uma reeleição para a comissão. Sim, a legislação não me impede disso, né? Certo. Então, é claro que acho que assim, eu não entrei para focar na reeleição, eu entrei para fazer o trabalho nesse período de 2 anos e a gente tem outros postos chaves também dentro da própria casa, a gente tem outras perspectivas também, a gente tem outras disputas, a gente tem outros cenários, tem muita coisa que pode acontecer. Política é dinâmica, né? Não dá para a gente antecipar a esse ponto, não. Política dinâmica é uma das máximas da política brasileira. E por falar em política dinâmica, por que a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, ela é tão cobiçada? Que poderes realmente ela tem? Que poder tem o presidente da CCJ? Bom, vamos começar dizendo assim, né? A Assembleia é conhecida como a Casa de Leis, não é? Então, aqui é onde, de fato, as leis são escritas, são aprovadas ou rejeitadas ou emendadas. E se a gente pensar, portanto, que esse é o grande objetivo da Casa de Leis, são trabalhar leis, você imaginar que uma comissão é o grande filtro de absolutamente tudo que se debate em plenário, você já tem uma compreensão natural. Quer dizer, todo o trabalho principal da Assembleia passa, antes de mais nada, pela pauta do presidente da CCJ e pelos debates da CCJ. E a CCJ é a única comissão na casa que realmente, se o projeto for rejeitado, Cláudio, ele é arquivado e só pode, no mesmo tema, voltar à pauta na sessão legislativa seguinte, ou seja, no ano seguinte. Então, realmente, é uma comissão muito poderosa, não é? Porque tudo para passar por aqui tem que, de fato,
ser pautado pelo presidente e ser aprovado na comissão. Ela é a primeira de todas as comissões. Então, se não entrar na pauta da CCJ, ele simplesmente, a gente pode dizer, que não existe para a Assembleia. Como é que você pensa em conduzir a CCJ? Como é que você imagina que será o seu trabalho? O grande ponto é a qualidade do processo legislativo. Ou seja, a gente tem uma máxima, né, que fala que se as pessoas soubessem como as salsichas e as leis são feitas, teria problema, né? Então, assim, eu não Eu gosto sei dessa como é máxima. que salsicha é feita, viu? É brava a coisa. É bravo, é bravo. Então, assim, eu não gosto dessa máxima, eu não me sinto atendido por ela, me incomoda isso, me incomoda isso. Então, eu sou um defensor da qualidade do processo legislativo, porque é a mesma coisa assim, se eu sou o síndico de um condomínio, eu chego lá, faço se eu regulamento alguma coisa que muda a vida de todo mundo, sem discutir com ninguém, sem pensar nos porquês, qual que é a tendência? Que você vai prejudicar alguém, né? Então, assim, se você tem que fazer uma mudança, é importante que você entenda com a pessoa que vai acabar sendo, que vai ter uma interferência na sua vida, é importante que você discuta com ela para pelo menos tentar minimizar os seus efeitos contrários. Ah, mas você está dizendo o seguinte, então, que se a pessoa não concordar, então você não tem que pautar. Não, não é isso. O que eu estou dizendo é assim, se aquilo realmente é fundamental e tem que ser aprovado, tem que passar, tem que haver uma melhoria, mas vamos pelo menos respeitar aqueles que de fato vão perder de alguma forma, vão sofrer uma mudança. Vamos entender de que forma que a gente pode minimizar aquele problema que eventualmente a gente está criando, né, para aquele segmento. Então, assim, a maioria não significa que ela pode atropelar a minoria. Ela, de fato, a sua vontade acaba sendo a que prevalece, mas não significa que você tem que atropelar. Então, qual que é a ideia da qualidade do processo? É você aproximar a sociedade, aproximar as pessoas nesse período de trabalho. É você fazer com que a Assembleia, ajudar a Assembleia a aprovar leis que de fato serão aplicadas porque elas têm efetividade, elas têm capacidade, elas têm como ser aplicadas, não é? E leis que tenham realmente uma visão um pouco mais completa do cenário, porque é muito simples chegar aqui e falar, ó, a partir de agora a maçã não cai mais, né? Nós vamos inverter isso, a maçã agora ela vai cair para cima. Beleza, mas isso vai acontecer, Claudio? Não vai, entendeu? Não vai Vamos fazer acontecer. uma pergunta, então. O governador Ratinho Júnior é o presidente do partido, é o governador do estado e interferiu, como você já mesmo disse, para que se solucionasse a questão da presidência, né? Uma aspa só, foi o presidente estadual do partido que, de fato, né, fez, eu não vou dizer uma interferência, ele chamou o diálogo para que realmente se encontrasse uma solução. Boa vaselinada. Mas voltando, ele é presidente do partido estadual, ele é governador do estado e houve uma interferência para que se solucionasse isso e você fosse o presidente da CCJ. Dá para ter independência quando vierem projetos do governo? Por exemplo, o governo determinar que a maçã tem que cair para cima? Como é que vocês vão agir? Eu já sempre fiz esse trabalho, Cláudio, como vice-líder do governo, né? O que importa, o que realmente prevalece é, é a disposição de quem está à frente desse processo em construir e não ter algum tipo de benefício. Essa é a grande diferença. Todo mundo que está legitimado no processo parte do princípio que ele realmente está jogando para o coletivo. Então, o governo do Estado tem como necessária o seu intuito de construção. Então, quando ele manda um projeto para cá, não dá para a gente partir do princípio que tudo que vem para cá está absolutamente redondo. Não, porque as fases são importantes. Então, quando o projeto chega na Assembleia, ela passa por uma série de comissões justamente para dar a oportunidade da sociedade se manifestar. É aqui, é na Assembleia, que realmente nós somos responsáveis por fazer esse grande encontro, né, de trazer a sociedade para dentro. E eu, no todo o período que eu estive como vice-líder do governo, uma posição muito mais vinculada ao governo do que a posição de presidente da CCJ, eu já fiz esse trabalho. Você vai se lembrar, o caso dos hospitais universitários.
eu na condição de vice-líder, eu não simplesmente deixei, eu falar assim, não, o projeto vai passar do jeito que está. Não, eu compreendi a intenção do Poder Executivo e usei a minha capacidade de articulação, de compreensão e a minha sensibilidade política para fazer um encontro de interesses aqui que realmente eram necessários. Então, foi isso que a gente fez. Ao final, aquele projeto dos HUs, que antes se temia que pudesse terceirizar o hospital universitário, ele foi concluído atendendo à necessidade da própria Secretaria de Estado da Saúde, como também às expectativas do hospital universitário. Então, acho que é esse o papel da Assembleia Legislativa. E na condição de vice-líder eu fazia isso. Como presidente da CCJ, eu tenho ainda muito mais capacidade e força para colocar isso tudo em prática. Então dá para dizer que mesmo que Isaac Ratinho Júnior Newton determine que as maçãs possam cair para cima, na CCJ não passa. E Isaac Ratinho Júnior não determinaria isso. Outra coisa, para a gente encerrar, uma palavrinha me chamou, do presidente da Assembleia me chamou a atenção. Esses dias atrás eu vi uma entrevista e ele diz mais ou menos o seguinte: Tiago Amaral quer muito a CCJ porque ele tem a intenção de disputar a Prefeitura de Londrina. E eu sei que, além da questão da Prefeitura em si, você também, lá na frente, você pensa em governo do Estado. Prefeitura de Londrina, está no seu radar? Todos os postos importantes do Estado estão. É claro que a Prefeitura também está. É evidente que está. Digo com certeza, uma coisa não está conectada à outra, mas é óbvio que uma comissão de Constituição e Justiça, por toda a disputa que se teve, né, Cláudio? É claro que ela traz isso, ela traz uma visibilidade muito grande, né? Ela traz uma relevância e uma força muito maior para quem a ocupa. E a força aqui não é para interesse pessoal, a força aqui é justamente para defender aquilo que a gente acredita e defender aquilo que nós, de fato, que de fato nos trouxe aqui, que além das nossas ideias, é também a nossa região. Então, é claro que isso tudo fortalece a gente para processos em nível local, né, dentro da nossa cidade, que é Londrina, como também em nível estadual. Isso tudo não está, não é uma vinculação necessária, mas tudo faz parte de um contexto, né? Então, assim, a Prefeitura de Londrina, já disse isso várias vezes e repito, seria com certeza motivo de muito orgulho, muita satisfação se eu, como londrinense, um dia pudesse chegar a esse posto, né? Então, é claro que isso, poxa, seria uma alegria muito grande. Mas a gente tem dois processos hoje, que é a sucessão da Prefeitura de Londrina, a gente tem uma sucessão também do próprio governador Ratinho Júnior, e eu estou inserido no grupo do governador Ratinho Júnior, e a gente está de olho nisso, né? Eu defendo o seguinte: o norte do Paraná tem que estar cada vez mais fortalecido, né? Seja dentro da nossa própria cidade, como também em postos em nível estadual, sejam cargos eletivos ou cargos como esse, que também é eletivo, mais interno. Perfeito. Deputado, muito obrigado pela entrevista. Bom trabalho na CCJ. E vamos ficar de olho nessas maçãs, viu? Essas maçãs são complicadas. Às vezes elas vão para uns lugares esquisitos, viu? Maçãs a gente colhe e come, não tem problema não. A gente dá um jeitinho de resolver os problemas. Pode ficar tranquilo, nós vamos dar um jeitinho. Valeu. Até a próxima. Valeu, um abraço para você, obrigado.